Um jovem garçom humilhado por um milionário arrogante guarda um segredo que pode mudar tudo. Quando sua origem oculta vem à tona, ambos descobrem uma verdade que os forçará a enfrentar o passado e seus próprios preconceitos. Lucas enxugava as mesas com movimentos rápidos, mas precisos, esforçando-se para acompanhar o ritmo frenético do restaurante mais exclusivo da cidade. Com apenas 22 anos, aprendeu a navegar entre os olhares altivos dos clientes ricos que frequentavam o local, consciente de que era invisível para eles. Pouco mais que um peão no seu luxuoso teatro. Mas esta noite seria diferente. Naquela noite, Lucas deixaria de ser invisível. Em uma das mesas centrais, Rafael Montes, empresário conhecido tanto pela riqueza quanto pela arrogância, jantava com um grupo de sócios. Cada palavra sua soava com autoridade, e cada gesto seu parecia destinado a reforçar seu domínio sobre o mundo ao seu redor. Lucas se aproximou com uma bandeja elegante, carregando um prato que um dos sócios havia encomendado com entusiasmo. "O que é isso?" Rafael rugiu ao ver o prato à sua frente, sua voz cortando o murmúrio da sala como uma faca. Lucas hesitou, surpreso. "Com licença, senhor. É a encomenda do senhor Garcia, o risoto de..." "Não estou falando dele", Rafael interrompeu, levantando a voz e apontando para sua própria taça de vinho. "Eu falo sobre isso. Você é incapaz de servir um vinho digno desta mesa?" Os olhos começaram a se voltar para a cena. Os clientes das mesas vizinhas pararam, curiosos e perplexos. Lucas sentiu um calor subindo pelo pescoço, mas tentou manter a compostura. "Minhas desculpas, senhor. Posso lhe trazer outro vinho imediatamente." "Outro erro e você estará fora", Rafael declarou com um gesto brusco. Do outro lado da sala, Mariana Montes, filha de Rafael, assistia à cena com um misto de vergonha e nojo. Ele havia aprendido a tolerar as excentricidades do pai, mas essa demonstração de superioridade diante de alguém que claramente não conseguia se defender ultrapassou os limites. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, ela percebeu mais do que apenas desconforto. Houve uma centelha de determinação, uma luta interna para não se deixar quebrar. Lucas, por sua vez, cerrou os punhos nas costas. Ele queria dizer alguma coisa, queria se defender, mas sabia que um movimento errado poderia custar-lhe o emprego de que tanto precisava. Enquanto ele se retirava apressadamente para uma cozinha, Mariana decidiu levantar-se da mesa e segui-lo. Na cozinha, Lucas respirou fundo, tentando recuperar a calma. Mariana entrou com passos determinados, deixando o pai à mesa, ainda rodeado de associados que riam incomodados do espetáculo. "Desculpe pelo meu pai", Mariana disse suavemente. "Eu não tinha o direito de tratar você assim." Lucas ergueu os olhos, surpreso com o gesto. "Não se preocupe", respondeu ele com a voz cheia de formalidade, mas com os olhos que ainda refletiam a humilhação sofrida. Mariana não insistiu, mas algo dentro de si lhe dizia que aquela noite tinha sido o início de algo mais profundo. A noite continuou no restaurante, mas para Lucas, o incidente com Rafael continuou a ressoar como um eco incômodo em sua mente. Movimentava-se pela sala com movimentos automáticos, evitando a todo custo aproximar-se novamente da mesa do empresário. Porém, não pôde deixar de notar como Mariana, filha de Rafael, o observava com o canto do olho, como se tentasse decifrar algo que ia além do incidente. Após uma despedida tensa, Rafael e seu grupo finalmente deixaram o restaurante. Ao saírem, o empresário fixou o olhar em Lucas, mas desta vez algo chamou sua atenção. Sob a gola da camisa do jovem pendia um medalhão antigo que brilhava fracamente com o movimento. Rafael parou de repente. "Aquele medalhão", ele murmurou, mas sua voz rapidamente assumiu um tom mais áspero. "De onde você tirou isso?" Lucas, surpreso com a pergunta, instintivamente levou a mão ao pingente, cobrindo-o. "É meu, senhor. Algo que sempre me pertenceu", respondeu com firmeza, embora seu tom denotasse certo desconforto. "Desde sempre?" Rafael franziu a testa, como se estivesse tentando conectar peças de um quebra-cabeça. "Esse medalhão é idêntico ao que eu tinha." "Senhor Montes, creio que este não é o momento para interrogatórios", interrompeu Mariana, colocando-se entre eles. "Além disso, já é tarde." Rafael olhou para ela, irritado,
mas acabou cedendo com uma bufada. Porém, ao sair do local, sua mente ainda estava presa no brilho do medalhão. Era impossível ignorar o detalhe. Aquele objeto era idêntico ao que seu irmão mais novo, Diego, sempre carregava antes de desaparecer anos atrás. Por sua vez, Lucas sentiu um arrepio. Não foi a primeira vez que alguém notou seu medalhão, mas nunca provocou uma reação tão intensa. Agora, no silêncio da cozinha, ele tirou o pingente e olhou-o com atenção. Era sua única ligação com um passado que ele nunca entendeu. As palavras de Rafael ecoavam em sua cabeça, despertando perguntas que ele não sabia responder. Mariana, entretanto, decidiu ficar mais alguns minutos no restaurante. Ela observou Lucas à distância, intrigada tanto pela presença dele, quanto pelo misterioso interesse de seu pai naquele medalhão. "É especial para você?" ele perguntou ao se aproximar, quebrando o silêncio. Lucas rapidamente colocou o pingente por baixo da camisa. "Vamos dizer que sim. É a única coisa que tenho da minha família biológica." A resposta deixou Mariana pensativa. Embora soubesse pouco sobre o passado do pai, os fragmentos que ouvira sobre o desaparecimento do tio Diego começaram a ecoar em sua mente. Pela primeira vez, ele sentiu que havia algo mais profundo conectando Lucas à sua própria família. No dia seguinte, Lucas chegou cedo ao restaurante. A noite anterior foi um turbilhão de emoções e perguntas sem resposta. Enquanto colocava as cadeiras e preparava as mesas, não conseguia parar de pensar nas palavras de Rafael. Por que esse homem poderoso se interessou tanto por seu medalhão? Paula, a gerente do restaurante, percebeu que Lucas estava mais quieto que de costume. Ele se aproximou com um sorriso calmo, como sempre fazia quando seus funcionários pareciam preocupados. "Lucas, está tudo bem? Percebo que você está distraído." Ele olhou para ela por um momento, hesitando se deveria se abrir. Paula sempre foi compreensiva, quase como uma figura materna para ele. Finalmente, ele decidiu confiar nela. "Algo estranho aconteceu ontem à noite. O Sr. Montes, um dos clientes, notou meu medalhão." Ele fez uma pausa, retirando o pingente debaixo da camisa. "Ele me perguntou de onde eu tirei isso, como se o reconhecesse." Paula olhou para o medalhão, um objeto pequeno e desgastado, mas com uma gravura intrincada que denotava a idade. "É adorável. O que você sabe sobre ele?" Lucas suspirou, acariciando o metal frio entre os dedos. "Nada, na verdade. Meus pais adotivos me deram quando eu era criança. Disseram que eu estava usando quando me encontraram no orfanato. É a única coisa que tenho dos meus pais verdadeiros." Paula assentiu com empatia. Ele sabia que Lucas não falava muito sobre seu passado, mas esse pequeno detalhe explicava muito sobre sua natureza reservada. "Talvez haja mais pessoas que possam lhe dar respostas", sugeriu ela cuidadosamente. Lucas não respondeu, mas as palavras de Paula o deixaram pensando. E se realmente houvesse uma ligação entre aquele medalhão e o homem que o humilhou na noite anterior? Enquanto isso, Mariana não conseguia tirar da cabeça o que aconteceu. Havia algo em Lucas que a intrigava. E não era apenas a sua história ou o seu medalhão. Foi a sua força silenciosa, a forma como enfrentou cada dia apesar das dificuldades. Determinada a saber mais sobre ele, ela apareceu cedo no restaurante, bem antes do horário habitual. Lucas estava na cozinha organizando alguns ingredientes quando ela apareceu na porta. "Bom dia", disse Mariana com um sorriso tímido. Lucas olhou para ela, surpreso. "Bom dia. Não esperava te ver tão cedo. Eu queria falar com você. Ontem à noite meu pai foi muito rude e... Bem, quero saber mais sobre você." Lucas franziu a testa. Embora Mariana parecesse sincera, ele estava cansado de ver pessoas daquela classe social tentando investigar sua vida como se fosse um projeto de caridade. "Não há muito o que contar", respondeu ele, olhando para seu trabalho. "Sou apenas um garçom tentando sobreviver." Mariana não se deixou intimidar. "Eu vi seu medalhão ontem à noite. É idêntico ao que meu tio Diego tinha. Ele desapareceu há muitos anos." Lucas ergueu a cabeça, surpreso. "Seu tio?" "Sim. É por isso que quero saber mais sobre você. Pode ser importante, tanto para você quanto para minha família." Lucas hesitou, mas algo no olhar de Mariana o fez confiar. Talvez pela primeira vez houvesse a oportunidade de descobrir a verdade sobre a sua origem. Rafael Montes estava sentado em seu amplo escritório,
rodeado de janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Porém, naquela manhã, a paisagem não lhe ofereceu conforto. Nas mãos trazia uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, na qual aparecia com o irmão Diego. Ambos eram jovens, sorridentes, e no pescoço de Diego pendia um medalhão idêntico ao que viu em Lucas na noite anterior. A imagem evocou lembranças que Rafael tentava enterrar há anos. Diego havia desaparecido em um acidente quando ambos ainda eram adultos. Foi um golpe devastador para a família, principalmente para Rafael, que sempre se culpava por não ter conseguido proteger o irmão mais novo. Agora, a lembrança do medalhão tornava impossível ignorar uma pergunta que o atormentava. Como aquele objeto foi parar nas mãos de um jovem garçom? Não importa o quanto ele tentasse se concentrar nos documentos em sua mesa, sua mente voltava repetidamente para a mesma cena. O brilho do medalhão, a expressão desafiadora de Lucas e a estranha sensação de familiaridade que tomou conta dele enquanto olhava para isto. Sua assistente entrou com uma xícara de café, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Montes, você tem uma reunião em 20 minutos", anunciou ele profissionalmente. Rafael assentiu, mas não respondeu imediatamente. Quando o assistente saiu, ele recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um momento. Ele passou grande parte de sua vida construindo um império, garantindo que seu nome fosse sinônimo de sucesso. Mas agora, diante deste novo mistério, ele se sentia vulnerável, mesmo pequeno. Essa vulnerabilidade não passou despercebida a Mariana, que chegou em casa bem a tempo de perceber o olhar perdido do pai durante o almoço. Ela havia passado a manhã pesquisando os arquivos da família e não podia ignorar as coincidências entre Lucas e a história do tio Diego. "Pai", começou Mariana, cautelosa, "quero conversar com você sobre o que aconteceu ontem à noite no restaurante." Rafael olhou para cima, com as sobrancelhas franzidas. "Não há nada para conversar. Aquele jovem cometeu um erro e eu exagerei." "Não foi isso que eu quis dizer", insistiu Mariana. "Quero dizer, o medalhão que ele estava usando. Você disse que era idêntico ao do meu tio Diego." O rosto de Rafael endureceu, como se quisesse evitar o assunto. "É uma coincidência. Não adianta reviver o passado." "E se não for coincidência?" Mariana pressionou com um tom que misturava curiosidade e desafio. "Aquele menino disse que não conhece seus pais biológicos. Poderia haver uma conexão." Rafael soltou um suspiro, mas não respondeu de imediato. Pela primeira vez em anos, a possibilidade de Diego ou seu legado estarem vivos o forçou a questionar as prioridades que manteve durante toda a vida. "Vou investigar", ele finalmente respondeu, num tom seco, mas determinado. Mariana assentiu. Ele sabia que havia plantado uma semente em seu pai, embora não pudesse prever até onde isso levaria. No fundo, Rafael temia descobrir que as respostas poderiam comprometer tudo o que havia construído. Mariana não era daquelas que se contentavam em esperar. Após a breve conversa com o pai, ela sabia que ele agiria devagar, talvez devagar demais para resolver o mistério que cercava Lucas e o medalhão. Então ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ela passou a manhã na biblioteca da família, explorando antigos álbuns de fotos e documentos que sua avó guardava com zelo. Encontrou mais imagens de Diego, sempre com o medalhão no pescoço. Ele também descobriu recortes de jornais narrando o desaparecimento dela. Um acidente de carro em uma estrada remota, um corpo nunca encontrado. A família tinha perdido todas as esperanças de encontrá-lo vivo, mas Mariana sempre sentiu que esta história estava incompleta. Os cortes não ofereceram muito mais do que dados simples e especulações da imprensa. Porém, houve uma pista que chamou a atenção. Uma reportagem mencionava que um grupo de socorristas havia encontrado restos do veículo em uma encosta, junto com alguns pertences espalhados. Entre eles, um medalhão semelhante ao de Lucas, embora a matéria não mencionasse seu destino. Mariana decidiu investigar além dos documentos. Ele procurou na internet o nome do orfanato onde Lucas havia crescido, na esperança de encontrar algum registro ou pista. Com certa insistência, conseguiu se comunicar com uma idosa que trabalhava na instituição. "Lucas?" "Sim, lembro daquele menino", disse a mulher ao telefone. "Ele era muito pequeno quando chegou. Acho que ele foi encontrado perto de uma estrada após um acidente,
mas ninguém reivindicou sua família. O coração de Mariana disparou. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Você tem algum registro sobre ele? Algo que possa me ajudar a saber mais sobre seu passado. Eu teria que vasculhar nossos arquivos, mas devo avisar que guardamos muito pouco. Enquanto Mariana aguardava a resposta do orfanato, decidiu voltar a visitar o restaurante. Ao chegar, encontrou Lucas em seu intervalo, sentado em uma das mesas mais distantes, olhando para seu medalhão, como se procurasse respostas em sua gravura. "Você não se cansa desse pingente?" Mariana brincou, sentando na frente dele. Lucas olhou para cima, mas não sorriu. "É a única coisa que tenho da minha família. Se alguma coisa me conecta a eles, é isso." Mariana respirou fundo antes de responder. "Acho que há mais do que você imagina. Andei pesquisando e há muitas coincidências entre a sua história e a do meu tio Diego." Lucas franziu a testa. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que o acidente em que você perdeu sua família pode ser o mesmo em que meu tio desapareceu. E se isso for verdade, você pode estar mais perto de suas raízes do que pensava." O rosto de Lucas exibia um misto de surpresa e descrença. Ele não queria ter muitas esperanças, mas algo nas palavras de Mariana o levou a ouvi-la. "Se houver a menor chance de você estar certo, quero saber mais", disse ele finalmente, com determinação. Mariana sorriu. Ele deu o primeiro passo para conectar duas histórias que pareciam destinadas a se cruzar. Mariana sabia que a verdade não poderia permanecer escondida por muito tempo. Após dias de insistência, convenceu Lucas a participar de um encontro com o pai no restaurante. Embora o jovem inicialmente estivesse relutante, a sua curiosidade e desejo de respostas superaram a sua desconfiança. Na noite do encontro, o restaurante foi fechado ao público, conferindo ao local um ar estranho e vazio. Lucas chegou cedo vestido com seu uniforme habitual, embora desta vez parecesse mais tenso que de costume. Mariana esperava por ele junto a uma mesa cuidadosamente arrumada, tentando manter o ambiente o mais neutro possível. "Meu pai vai chegar logo", disse Mariana, tentando quebrar o silêncio. "Eu só quero que você seja paciente. Ele não é uma pessoa fácil, mas acho que isso é importante para nós dois." Lucas assentiu sem dizer uma palavra. A ideia de enfrentar o homem que o humilhou ainda era desconfortável, mas a possibilidade de respostas o mantinha com os pés no chão. Quando Rafael entrou, a tensão na sala aumentou instantaneamente. O empresário, vestido com um terno preto impecável, avançou com passos firmes em direção à mesa. Seu olhar alternava entre Mariana e Lucas, embora desta vez não houvesse arrogância em sua expressão, mas sim algo mais complexo. Um misto de curiosidade e cautela. "O que tudo isso significa, Mariana?" Rafael perguntou, direcionando um olhar severo para a filha. "Pai, precisamos conversar", respondeu Mariana com tom determinado. "Há coisas que não podemos ignorar e acho que Lucas pode ser a chave para compreendê-las." Rafael sentou-se, observando Lucas com atenção. Por um momento ninguém falou, até que o empresário quebrou o silêncio. "Esse medalhão que você está usando, quero saber onde você conseguiu." Lucas se manteve firme, embora sua voz revelasse um leve tremor. "Eles me deram quando eu era criança. Fui encontrado perto de uma estrada, após um acidente. É a única coisa que tenho da minha família." Rafael franziu a testa, processando as palavras de Lucas. Mariana interveio para preencher as lacunas. "Pai, eu investiguei. Esse acidente ocorreu na mesma hora e no mesmo local onde meu tio Diego desapareceu." As palavras pareceram atingir Rafael como uma avalanche. Ele recostou-se na cadeira, sua mente conectando peças que durante anos permaneceram espalhadas. "Você está dizendo isso?" murmurou, olhando para Mariana e depois para Lucas. "Não temos a certeza", interrompeu Mariana. "Mas é uma possibilidade." Lucas falou com uma mistura de entusiasmo e ceticismo. "Se você souber alguma coisa sobre aquele acidente ou sobre minha família, quero que me conte." Rafael respirou fundo antes de falar. "Meu irmão Diego desapareceu em um acidente semelhante. Ele usava um medalhão como o seu. Pensamos que ele tinha morrido, mas nunca encontramos o seu corpo." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções contidas. Lucas olhou para Rafael, buscando algum indício de verdade em suas palavras. "E o que isso significa?" Ele finalmente perguntou, tentando manter a compostura. "Isso significa que você poderia estar..."
Rafael fez uma pausa, como se a palavra fosse difícil de pronunciar. Meu sobrinho. A declaração caiu como um raio, deixando Lucas sem palavras. Mariana assistiu à cena com o coração batendo a 1000 por hora, enquanto os três enfrentavam a possibilidade de suas vidas estarem mais interligadas do que imaginavam. O ar no restaurante parecia ter parado. A declaração de Rafael deixou Lucas atordoado, e pela primeira vez em muito tempo, as perguntas que ele carregava há anos pareciam ter um rumo. No entanto, a descrença superou a possibilidade. Como você pode ter tanta certeza disso? Lucas perguntou, cruzando os braços, uma mistura de ceticismo e esperança em seu tom. Só porque uso este medalhão não significa que sou seu sobrinho. Rafael olhou-o diretamente nos olhos. Havia algo no olhar do jovem que parecia estranhamente familiar, mas ele se forçou a manter a calma. Você tem razão. Não podemos ter certeza. Ainda. Mas o medalhão, a sua história, as datas, não são coincidências. Mariana interrompeu, pegando delicadamente o braço de Lucas. Lucas, eu sei que isso é difícil de acreditar, mas acho que precisamos buscar evidências, algo que confirme ou descarte essa possibilidade. Lucas assentiu, embora ainda estivesse tenso. Que tipo de testes? Uma análise de DNA, Rafael propôs com firmeza. É a única coisa que nos dará uma resposta definitiva. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração de Lucas. A ideia de finalmente descobrir a verdade era tentadora, mas também assustadora. Se fosse verdade, mudaria tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. Caso contrário, apenas abriria uma ferida mais profunda. Está tudo bem, ele finalmente disse com um suspiro. Se isso nos der respostas, eu farei isso. Rafael assentiu, aliviado, mas não demonstrou emoção. Era como se ele tivesse medo de esperar muito da situação. Para ele, a ideia de recuperar uma parte do irmão perdido era tão emocionante quanto dolorosa. Uma semana depois, o teste de DNA foi realizado em laboratório particular. Os dias que se seguiram foram um turbilhão emocional para todos. Mariana procurou manter o otimismo, acompanhando Lucas sempre que podia. Por sua vez, Rafael evitou falar sobre o assunto, mergulhando no trabalho como forma de controlar a ansiedade. Finalmente chegou o dia dos resultados. Mariana e Lucas se encontraram no escritório de Rafael, onde um envelope lacrado aguardava em sua mesa. A atmosfera estava carregada de tensão quando Rafael abriu o documento com as mãos trêmulas. Aqui está, ele murmurou, enquanto seus olhos percorriam as palavras impressas no papel. Seu rosto mudou imediatamente e, embora ela tentasse manter a compostura, uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. É verdade, disse ele com a voz embargada. Você é filho de Diego. Lucas sentiu como se o mundo estivesse desmoronando sob seus pés. Durante anos ele sonhou em conhecer sua origem, mas nunca imaginou que estaria tão ligado a alguém como Rafael Montes, o homem que o humilhou dias antes. E o que acontece agora? Lucas perguntou, sem saber como processar a informação. Agora, temos que conversar, respondeu Rafael, levantando-se lentamente. Há muito que você deve saber sobre seu pai e nossa família. Pela primeira vez, a resistência habitual de Rafael parecia ter desaparecido. Havia uma sinceridade em seu tom que Lucas não esperava. Quando Rafael começou a falar sobre Diego, Lucas sentiu como se as peças de sua vida finalmente começassem a se encaixar. Ele não conseguia apagar o passado nem as feridas, mas talvez esta descoberta fosse o início de algo novo, algo que valesse a pena explorar. O resultado do DNA confirmou o que todos temiam e, ao mesmo tempo, esperavam. Lucas era filho de Diego, irmão há muito perdido de Rafael. No entanto, o que deveria ter sido um momento de reconciliação estava longe de ser simples. Lucas não se sentia confortável com a ideia de fazer parte da família Montes. Embora tivesse obtido respostas sobre suas origens, as ações passadas de Rafael ainda pesavam em sua mente. A lembrança da humilhação inicial, somada ao abismo entre seus mundos, tornou difícil digerir a aceitação dessa nova realidade. Uma tarde, enquanto descansava do turno do restaurante, Mariana o encontrou sentado em uma das mesas vazias, com um medalhão na mão. Olhando o medalhão de novo? Ele perguntou, em um tom que pretendia ser leve. Lucas olhou para ela, mas não sorriu.
Agora sei de onde vem, mas não tenho certeza se isso vai mudar alguma coisa. Por que não? Mariana perguntou, sentando-se na frente dele. Você tem uma família, Lucas. Meu pai está disposto a aceitar seus erros, a mudar. Lucas balançou a cabeça. Seu pai me humilhou sem pensar duas vezes. Para ele, sou apenas um garçom. Não sei se posso confiar em alguém que me tratou assim. Mariana suspirou, compreendendo a frustração dele. Meu pai cometeu erros, eu sei. Mas o que aconteceu não define quem você é ou quem você pode se tornar. Você merece respostas, merece uma conexão com sua família. Lucas permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no medalhão. Ele passou anos imaginando como seria encontrar sua família. Mas essa realidade não era nada parecida com o que ele havia sonhado. No dia seguinte, Rafael decidiu tomar a iniciativa. Ele convidou Lucas para seu escritório, um lugar que simbolizava seu sucesso e poder, mas agora parecia um espaço frio demais para uma conversa tão pessoal. Lucas, começou Rafael sem rodeios, sei que você tem dúvidas sobre mim e não o culpo. Tenho sido um homem arrogante e cometi erros, mas quero fazer as pazes. Não por obrigação, mas porque o que descobrimos me mudou. Lucas olhou para ele, mantendo uma expressão neutra. E como você planeja fazer isso? Com dinheiro? Porque não estou interessado. Rafael balançou a cabeça. Não é dinheiro o que quero lhe oferecer. Quero te conhecer. Quero que você faça parte da nossa família, se estiver disposto a tentar. A sinceridade na voz de Rafael pegou Lucas de surpresa, mas ele não estava pronto para ceder. Não sei se consigo te perdoar tão facilmente. Não estou pedindo perdão agora, respondeu Rafael em tom solene. Só quero que você me dê uma chance de mostrar que posso mudar. O silêncio encheu a sala, e embora Lucas não respondesse, Rafael sentiu que havia uma pequena janela de possibilidade. Ele sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas estava disposto a enfrentá-lo. Naquela noite, Lucas refletiu na solidão. Ele não queria se deixar levar por emoções passageiras, mas algo na insistência de Rafael e na gentileza de Mariana o fez questionar suas próprias barreiras. Talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar. Rafael Montes sabia que as palavras não eram suficientes para curar as feridas que havia causado, tanto em Lucas quanto na própria consciência. É por isso que ele decidiu agir. Ele precisava fazer algo maior do que um pedido de desculpas, algo que mostrasse que ele estava disposto a mudar e construir um vínculo genuíno com o sobrinho. A oportunidade surgiu quando ele conheceu um projeto comunitário que Lucas havia mencionado brevemente durante uma conversa com Mariana. Era um programa de formação de jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação em gastronomia e hotelaria. Era um sonho que Lucas sempre teve, embora nunca tivesse imaginado que poderia realizá-lo. Rafael decidiu investir nesse sonho. Sem avisar Lucas, ele se reuniu com os responsáveis pelo projeto e se ofereceu para financiá-lo integralmente. Ele fez isso não como um gesto ostentoso, mas como uma forma de mostrar seu comprometimento. Queria apoiar o Lucas em algo que realmente significasse algo para ele, sem impor condições ou esperar nada em troca. Uma semana depois, Lucas chegou ao restaurante para seu turno habitual, mas ao entrar, percebeu algo diferente. Mariana esperava por ele com um sorriso conhecedor e um brilho de entusiasmo nos olhos. "O que está acontecendo?" Lucas perguntou desconfiado. "Venha comigo, quero te mostrar uma coisa", respondeu Mariana, guiando-o em direção à sala principal. Lá encontrou Rafael cercado por um grupo de jovens e alguns representantes do projeto comunitário. Um banner pendurado na parede anunciava o início de uma nova fase do programa. Uma oficina de formação culinária que aconteceria no restaurante após o horário comercial. Lucas ficou atordoado. Ele olhou para Rafael em busca de explicações. "O que é isso?" Rafael deu um passo à frente, com uma expressão séria, mas sincera. "Isto é para você. Sei que você deseja ajudar outros jovens como você e quero apoiá-lo nisso." Lucas olhou para ele, ainda desconfiado. "Por que você está fazendo isso?" "Porque quero mostrar que estou disposto a mudar", respondeu Rafael em tom firme. "Não posso mudar o passado nem apagar o que fiz com você, mas posso te ajudar a construir algo para o futuro." A sala ficou em silêncio enquanto todos esperavam pela resposta de Lucas.
Por um longo minuto, ele não disse nada. Finalmente, ele soltou um suspiro. Isso não muda tudo, mas... Obrigado. Rafael assentiu, aceitando as palavras de Lucas como um pequeno passo em direção à reconciliação. Nos dias seguintes, o restaurante começou a se transformar em algo mais do que um local de luxo. À noite, após fechar ao público, tornou-se um centro de aprendizagem para jovens em busca de oportunidade. Lucas se envolveu totalmente no projeto, atuando como mentor e compartilhando sua experiência com os alunos. Rafael, por sua vez, comparecia regularmente, observando Lucas com orgulho. Não esperava reconhecimento ou agradecimento imediato. Ele sabia que a confiança se constrói com o tempo e estava disposto a esperar. Para Lucas, ver Rafael se envolver em algo tão significativo mudou um pouco a percepção que ele tinha dele. Embora não conseguisse esquecer o passado, começou a considerar a possibilidade de que o homem arrogante que o humilhou pudesse se tornar alguém digno de respeito. O restaurante havia mudado. Já não era apenas um lugar de ricos, mas um espaço onde sonhos começaram a ser construídos. Todas as noites, os jovens que frequentavam o programa de formação enchiam a sala de energia e entusiasmo, aprendendo competências que mudariam as suas vidas. Lucas, no centro de tudo, tornou-se um líder nato, orientando com paciência e dedicação aqueles que o viam como exemplo. Porém, o caminho para a reconciliação com Rafael ainda não estava completo. Embora o relacionamento tivesse melhorado, havia um muro de desconfiança que Lucas não conseguia quebrar completamente. Ele sabia que o gesto de Rafael tinha sido significativo, mas ainda temia que tudo pudesse ser uma manobra para se redimir, em vez de uma intenção genuína de se conectar. Uma noite, no final de um longo dia, Rafael ficou no restaurante depois que todos os estagiários já haviam saído. Observou Lucas organizar as mesas e limpar a sala, com uma dedicação que o lembrava do próprio irmão Diego, alguém que sempre colocou paixão no que fazia. "Por que você ainda está aqui?" Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Rafael levantou-se da cadeira onde estava sentado, aproximando-se com passos lentos. "Eu queria falar com você, sem interrupções." Lucas olhou para ele, ainda com certa desconfiança. "Sobre o quê?" Rafael suspirou, como se reunisse forças para dizer o que vinha pensando há semanas. "Sobre o que isso realmente significa para mim. Não quero que você pense que estou fazendo isso para me sentir melhor ou para compensar meus erros. Faço isso porque quero te conhecer, porque você faz parte da minha família, mesmo eu não sabendo como te mostrar isso antes." Lucas permaneceu em silêncio por um momento. Suas mãos repousavam sobre uma mesa e seu olhar estava fixo em um ponto indefinido. Finalmente ele falou: "Não é fácil confiar em você, Rafael, não depois de como você me tratou. Mas estou começando a acreditar que você realmente quer mudar." Rafael assentiu, aceitando a sinceridade de Lucas. "Eu entendo. Não espero que tudo seja resolvido imediatamente, mas quero que você saiba que estou aqui e que não vou desistir dessa oportunidade de ter você em minha vida." A conversa marcou um ponto de viragem. Embora as feridas não cicatrizem da noite para o dia, ambos começaram a construir algo mais sólido. Lucas, aos poucos, permitiu que Rafael participasse mais do projeto e, nesse processo, começou a conhecê-lo de uma forma diferente. Meses depois, o restaurante, outrora símbolo de exclusividade, passou a ser conhecido pelo seu impacto social. Clientes de todos os tipos passaram a frequentá-lo, atraídos não só pela comida, mas pela história por trás do lugar. Rafael, por sua vez, tornou-se um defensor do projeto, utilizando seus recursos e influência para expandi-lo para outras cidades. Lucas finalmente encontrou um lugar que pudesse chamar de lar, não só por causa do restaurante, mas porque passou a aceitar Rafael e Mariana como parte de sua vida. Embora o caminho não tenha sido fácil, ele entendeu que o perdão e a conexão eram possíveis, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Certa noite, quando o restaurante estava fechando, Rafael e Lucas beberam em silêncio uma última taça de vinho. Nenhuma palavra foi necessária. Naquele momento, ambos compreenderam que, embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro estava cheio de possibilidades. A história nos ensina que as aparências enganam e que o orgulho e o preconceito, muitas vezes, nos distanciam do que realmente importa: as conexões humanas.
O que você faria se descobrisse que alguém que você desprezava, na verdade, fazia parte da sua própria família? Você seria capaz de reconhecer seus erros e buscar perdão, ou deixaria que o orgulho o impedisse de se redimir? Clique no vídeo na tela para continuar esta jornada de autodescoberta e refletir sobre como nossas ações podem mudar nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que te inspiram e te convidam a refletir sobre as decisões que tomamos todos os dias. Vejo você no próximo vídeo.